A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site no www.radiocorreiodaserra.com.br. Você pode nos ouvir diretamente do seu celular, através do seu smartphone, o nosso programa Seara Espírita. E também no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena, no playlist Seara Espírita. Estamos lá também. Linda manhã para todos nós, hoje com o nosso tradicional Pinga Fogo, nosso plantão Tira Dúvidas, momento que você pode ligar para nós, mandar seu WhatsApp e tirar suas dúvidas a respeito da doutrina espírita. Então, aproveite no 3332-1517 e também pelo WhatsApp 98413-8111. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, causa primeira de todas as coisas, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre, nos auxiliando no nosso processo evolutivo. Agradecemos, Pai amado, a oportunidade reencarnatória. Agradecemos pela nossa família, pelos amigos, pela oportunidade de trabalho, de estudos, por todas as oportunidades que temos de progredir, de evoluir dentro desta nossa jornada. E se pudermos rogar algo, Senhor, neste momento que o Brasil festeja o Carnaval, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para que possamos ter um período tranquilo, sem violências, sem negatividade ou o menos negatividade possível para o nosso país, para que possamos vivenciar esses dias com harmonia, com brincadeiras saudáveis, sempre lembrando, Senhor, do nosso compromisso com a nossa consciência, do amor ao próximo que devemos ter e do respeito aos nossos semelhantes. Que os bons espíritos possam abençoar o nosso querido Brasil, que possamos viver dias de paz e de harmonia, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, para a gente começar o nosso pinga-fogo, enquanto o pessoal vai aí se esquentando para fazer as suas ligações, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Pedro, que já está a postos aqui com o microfone. Pedro, bom dia para você. Existe um ditado que fala assim, todo ano a gente ouve esse ditado nessa época do ano, Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Falso ou verdadeiro, Pedro? Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Ô, Melissa, vamos chamar o detetive virtual para ajudar a gente a descobrir isso aí? Mas, na verdade, não precisa de detetive virtual, não. Nós já sabemos a resposta. Espiritual. Detetive espiritual, ótimo. Atrás do trio elétrico vai todo mundo, inclusive quem já morreu. Inclusive quem já morreu. Explica isso para nós, Pedro. Porque quando o espírito encarnado desencarna, ele mantém todas as suas dificuldades, todas as suas tendências, tudo que ele tem de bom e de, vamos dizer assim, de equivocado. Não vamos dizer mal, não, vamos dizer equivocado. Então, a desencarnação não promove instantaneamente uma mudança espiritual. O espírito vai continuar exatamente da forma que ele foi conforme encarnado. Então, se quando encarnado ele gostava do carnaval, ele, entre aspas, ia atrás do trio elétrico, muito provavelmente, em muitos casos, ele vai continuar fazendo isso. Porque ele vai continuar procurando aqueles lugares, isso nós estamos falando daqueles espíritos que estão mais ligados à matéria, aquele espírito mais terra-terra. É óbvio que espíritos com uma maior compreensão, com uma evolução maior, não vão ficar presos aqui às questões materiais. Mas nós estamos nos referindo àqueles que são mais terra-terra, que estão mais ligados às questões terrenas. Esses sim vão continuar procurando aqueles ambientes que eram afins quando encarnados. Por exemplo, o alcoólatra, ele vai continuar procurando pessoas que bebem, vai se afinizar com aquelas pessoas.
Aquele indivíduo que é ligado no sexo desregrado, ele vai continuar procurando aqueles ambientes os quais ele frequentava enquanto encarnado. Certo. Então, é uma questão de afinidade. Não é verdade? Não sei se o Paulo quer complementar. Paulo quer complementar o nosso trio elétrico aí? Então, é sempre uma alegria muito grande, né, podermos estar aqui unidos, né, neste objetivo, neste ideal de poder conversar um pouco sobre essa doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos ilumina a todos, né? Esse tema ele é bastante interessante porque ele nos envolve a todos. Muitas pessoas podem dizer assim, mas eu não tenho nada a ver com o carnaval, porque eu nem lá eu vou, entendeu? Mas acontece que nós precisamos de entender que existe um psiquismo que envolve o nosso planeta Terra, da qual nós estamos inseridos, nós estamos mergulhados. Então, nos atinge a todos. E nos atinge de forma negativa. Por quê? Porque o psiquismo do carnaval ele nos traz grandes reflexões, né? Um grande desafio para entender isso. Quando o Pedro fala dessa questão das afinidades, é perfeitamente fácil de entender quando nós observamos que nós, pessoas encarnadas, nós buscamos as nossas afinidades. Quem gosta de futebol vai para o campo assistir futebol junto com os amigos. Quem gosta de novela, senta na frente da TV, vai assistir novela. Quem gosta de ir ao templo, orar, vai se reunir com pessoas e fazer isto que gosta. E quando nós desencarnamos, nós transferimos para o além os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas vontades, as nossas tristezas, amarguras, defecções, também as nossas alegrias. O grande problema é que nós transformamos muita coisa que é triste em alegria. Nós fazemos uma inversão, né? Então o carnaval ele até teria tudo para ser uma festa feliz, uma festa alegre, do ponto de vista verdadeiro, né? Da verdadeiro sentido da alegria, né? Do bem-estar, onde as pessoas pudessem realmente brincar, estar em harmonia consigo próprio e com o próximo. Seria uma grande oportunidade, mas como tudo que nós colocamos à mão, por enquanto, nós estragamos, né? Ou seja, nós ainda transferimos as nossas perturbações para aquilo que nós fazemos, consequentemente, no carnaval, então, nós deturpamos isso, né? Então, claro que existem espíritos extremamente desvirtuados, né? num comportamento desajustado no mundo espiritual e que vai buscar essas afinidades. Então, o Pedro muito bem disse, quando nós nos transferimos para o além, nós vamos buscar aquilo que nós idealizamos. Então, atrás do trio elétrico vai também quem já morreu. Mas por que isso acontece? Porque esses espíritos buscam afinidades naqueles que se encontram encarnados. Pessoas que gostam dos alcoólicos, sobretudo em excesso, vai buscar aquelas pessoas dessa natureza, drogas, o sexo desajustado e tantas outras coisas. Né? Eu acho que é algo, Divaldo fala que se nós pudéssemos, se nós todos tivéssemos a capacidade de ver com os olhos do Espírito os quadros que o carnaval nos apresenta, nós ficaríamos estarrecidos. Aliás, Manuel Filomeno de Miranda tem a oportunidade de grafar no livro Nos Bastidores da Obsessão e outras obras mais a respeito do assunto, né, trazendo algumas informações a esse respeito. Mas é notório, Melissa, depois eu acho que você pode explorar um pouquinho mais sobre a história do carnaval, né? Eu acho que talvez isso vai nos esclarecer um pouco a respeito de como nós chegamos nesse estado. Nós estamos com algumas perguntas de ouvintes aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o assunto carnaval, só para a gente tirar a dúvida do pessoal que está sintonizado aqui no Seara Espírita. A Meire lá da Boa Morte, ela faz a seguinte pergunta, quer dizer, ela coloca uma afirmação e pede para a gente falar sobre ela, né? A cada dia basta o seu mal, né? E ela gostaria que a gente explicasse um pouquinho essa passagem, né? Essa frase do Evangelho, para que ela possa entender um pouco mais. Meire, lá do Boa Morte. Ô Meire, um bom dia para você, muito obrigado pela sua pergunta. Quando Jesus cunhou esta frase, ele estava nos chamando a atenção de que nós não precisamos complicar as coisas mais do que elas já são. Então já existe o mal pelas circunstâncias, né, das coisas, né? O mal que vem do mau hábito, né, da mal prática nossa e que gera outros males, os males que assolam a humanidade. Então Jesus disse o seguinte, isso já basta. E quantas vezes algo que é muito simples nós gostamos de complicar? Né? Nós gostamos de colocar ingredientes para complicar a coisa. Às vezes um assunto tempestuoso
que a gente poderia se calar para que a coisa ali, que é um mal, se apagasse por si só. Não, aí a gente joga gasolina na fogueira. E aí a gente complica esse mal e faz com que ele se torne maior. Esse é da natureza humana, a gente tem esse comportamento, mas é porque nós não estamos ainda iluminados pelo Evangelho de Jesus. Quando Jesus nos faz essa advertência, está nos convidando a nós colocarmos o bem aonde existe o mal, porque o mal por si só já basta, né? A cada dia basta esse mal, e nós então vamos exacerbando, nós vamos acentuando esse mal, né? E é notório nós observarmos que isso acontece exatamente porque o espaço que é ocupado dentro de nós, vamos usar essa expressão para a gente se fazer entendido, tem um pensamento que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, duas ideias ou duas atitudes também não vão ocupar o mesmo comportamento. Se o indivíduo tem um comportamento desajustado, é o oposto de um comportamento equilibrado, um comportamento ajustado. Quando nós pegamos o Evangelho e introduzimos na nossa vida, através do estudo, através do conhecimento, nós estamos substituindo aquilo que existe, que são os desajustes que nós trazemos em nós de longo tempo, da própria natureza do planeta Terra, e por aí afora vai. Imaginemos um pote de água suja, e esse pote de água suja, nós nos acostumamos com ele, nós nos contentamos com ele, nós estamos acostumados com aquele pote cheio de impurezas, e aí de repente a gente começa a se despertar pela necessidade de limpar esse pote. Então vamos começando a colocar ali água limpa. Ao primeiro momento, esta água limpa vai agitar a sujeira que existe no pote. Passa-se a ideia, né, Pedro, de que está ficando pior as coisas, né? Ou seja, a sujeira está se agitando. Mas, na verdade, aquela água limpa, ela vai fazer um papel muito importante, que é expulsar a sujeira. E quando nós nos damos conta, a água já está mais límpida, né? Então, simbolicamente, isso nos mostra de que se a gente vai colocando o Evangelho na nossa vida, as impurezas vão deixando de existir, o mal vai deixando de existir. E nós estamos aqui com uma pergunta para o Pedro agora. Pedro, o Wilson lá do Caminho Novo, ele gostaria de saber o seguinte: ter ódio é pecado? E ele gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do ódio. E é um tema pesado, né? Wilson, né, Melissa? Isso. Wilson, muito bom dia. Nós agradecemos a sua audiência, estar aqui conosco, né, nessa manhã de sábado. A questão do ódio, isso é muito importante que a gente converse sobre ela. Nós não diríamos, pela doutrina espírita, que ter ódio não usaríamos o termo pecado, mas usaríamos que é uma atitude equivocada, porque o ódio, ele vai nos trazer uma infinidade de problemas. E aí não só na ótica espiritual, quanto na ótica fisiológica. Faz mal para o nosso organismo aquela descarga de ódio. Né? É muito prejudicial para o nosso organismo. Causa uma série de problemas que nós não vamos entrar no mérito, porque a sua pergunta vai, obviamente, mais para o lado espiritual, não é? Mas a Joana de Ângeles, ela comenta, inclusive, que quando a gente sente raiva, quando a gente sente ódio, é como se uma tempestade se acercasse do nosso cérebro. Então, é uma coisa muito prejudicial. Agora, por outro lado, é muito importante, quando a gente fala isso, esclarecer que não é a proposta não é que a pessoa sinta o ódio e aí ela se controle. Não é isso. Porque isso faz mal. É o que a gente chama de engolir sapo, né? Isso faz mal. Psicologicamente falando, até espiritualmente falando. Isso faz mal. Você sentir, guardar para você, não externar. Por outro lado, qual é então a proposta? A proposta é que a gente se trabalhe a tal ponto, vá se trabalhando aos poucos, com um exercício diário, até o momento que você não sinta mais, aquela situação não te cause mais ódio, não te cause mais raiva. Então, isso é o ideal. Agora, querer fazer isso da noite para o dia, não é possível. Então, é aos poucos, um pouquinho de cada dia, treinando. E aí você vai ver que aquilo que te irritava, vamos dar um exemplo simples. Quem dirige e se sente irritado com o pedestre que passa no sinal errado, você começar a trabalhar um pouquinho a cada dia para não se sentir mais
incomodados com aquilo. Então, esse é vamos dizer assim, a receita do bolo para a gente poder evitar ou diminuir o ódio. O ódio é muito prejudicial, ele é uma atitude equivocada e ele vai sair das nossas vidas de acordo com nosso esforço e nosso treinamento diário. Paulinho, algum complemento? Como é que chama? Perdão, o nome? Wilson. Wilson, prazer, Wilson. Bom dia para você. Primeiro, se me permite, Pedro, esclarecer um pouquinho a respeito da palavra pecado, que é algo que nós culturalmente passamos a usar, né, e até de forma muito pejorativa, mas a gente precisa entender isso. A origem da palavra, não vou saber explicar aqui muito detalhadamente a respeito da origem, mas nós vamos entender que ela significa errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós estamos pecando. Então, vamos colocar no aspecto que você colocou, que é a questão do ódio. É como se nós estivéssemos errando o alvo. Acertar o alvo é a dualidade do ódio. O que seria o contrário do ódio? O amor. Então, quando nós amamos, nós acertamos o alvo. Quando nós não amamos, aí não quer dizer também que estamos odiando. Às vezes eu não amo, mas eu também não odeio. É indiferente. Né? Sou indiferente, sou neutro e tal. Mas quando nós odiamos, nós erramos o alvo. E aí complica um pouco. Mas o Pedro tem muito mais propriedade para dizer, porque por causa da área da psicologia, mas você aqui é audacioso e dá um palpite, né? E em perceber o seguinte, que a questão da palavra ódio ela é muito forte e às vezes nós confundimos alguns sentimentos com ódio. Eu acho que ódio está intricado num processo grave que vem de longo tempo. Nós não alimentamos, aliás, até alimentamos, mas o ódio ele não desperta gratuitamente. De repente passei a sentir ódio do Pedro. Se isso acontece é porque tem uma origem. Né? Gratuitamente isso não acontece. Às vezes pode ser uma raiva, às vezes pode ser uma indignação, e aí a gente interpreta isso como ódio. Agora, isso são elementos que podem agravar e aí se tornar o ódio? Aí eu acho que por isso é que entra a recomendação de Jesus, o vigiar, vigiai e orai. Às vezes a gente inverte, né? Orai e vigiai. Enquanto você está orando, aí você perde a vigilância e aí você se lasca. Por isso é que ele colocou primeiro, vigiai. Ou seja, mantenha os olhos abertos. Vigie-se, não é vigiar o outro, que a gente fica, quando vai falar assim, vigie o outro, né? Não, vigie-se a si próprio e ore. Aí você consegue compreender a sua natureza. Espera aí, eu estou sentindo algo que não é bom em relação ao Pedro comigo. É uma raiva? Raiva é natural. A nossa química do organismo, a todo momento a gente sente raiva. Agora, nós escoamos essa raiva para onde? Né, para dentro do nosso organismo espiritual e biológico, organismo espiritual é ótimo, né? Mas são organismos, né, partindo do princípio da evolução das coisas. Se eu guardo isso, eu estou guardando o lixo mental. Então eu vou fazendo um acúmulo de toxinas físicas, de toxinas espirituais, e aquilo vai se agravando. De repente eu odeio Pedro. Né? Ou seja, há algo que eu não combati. Então a gente precisa de vigiar o que nós sentimos em relação aos outros, em relação às coisas, para que a gente possa mudar. Por isto, voltamos àquele ponto em que nós falamos aqui agora há pouco, a respeito de introduzir o Evangelho. Porque o indivíduo que odeia, se ele começa a estudar o Evangelho, não vai ocupar o mesmo espaço. Evangelho e ódio não combinam. Então, se ele estuda de fato o Evangelho de Jesus, ele vai despontando em seu mundo íntimo o amor plenificado, o amor sincero, o amor incondicional de Jesus. Ele vai sendo transferido para a nossa intimidade, aos poucos. E aí aquela raiva passa a ser só uma raivazinha, aquele ódio é só um ódiozinho, e a gente vai vencendo essas barreiras ao longo da nossa experiência reencarnatória. Né? Acho que é por aí. E existem situações que às vezes não vem nem desta existência, né, Paulo? Então acho que talvez sejam as mais difíceis da gente trabalhar, é quando a gente conhece uma pessoa, ou até às vezes alguém da família, onde isso é comum também acontecer, e a pessoa às vezes não fez nada pra gente nessa existência, mas a gente sente uma aversão, às vezes não é bem um ódio, mas é uma aversão que a gente não consegue nem conviver com aquela pessoa e tem muita dificuldade. E aí o que você falou da gente ir vivenciando o Evangelho, tentando exercitar, tentando compreender isso, né, que às vezes não é dessa existência, de existências anteriores, e que a gente precisa trabalhar para
passar essa etapa, para vencer essa dificuldade, né? Verdade. E aí está o convite para nós trabalharmos e vencermos as dificuldades na nossa vida. Bom, mais uma pergunta de um ouvinte, a Terezinha, ela faz a seguinte pergunta, ela pergunta sobre a maledicência, né? Convive com pessoas maledicentes, como proceder com esses sentimentos também, do rancor, da mágoa, gerados pela situação da maledicência. E a maledicência a gente sabe que é uma coisa muito complicada, que pode se tornar inclusive muito grave, né? Pode ter desfechos muito, muito dolorosos para as pessoas envolvidas. E aí? E aí que todos nós nos pegamos nisso daí, né? Porque é uma chaga da humanidade, né? E ela tem origem no orgulho e no egoísmo. Sem dúvida nenhuma, quando nós maldizemos uma pessoa, nós estamos incomodados com aquela pessoa. E isso também faz parte das nossas vidas. Então, talvez eu não teria autoridade para dizer sujeito é maledicente, porque muitas vezes nós nos pegamos, né, dizendo alguma coisa que não é da nossa competência ou que não é da nossa conta em relação à vida do outro. Chico Xavier, me recordo que ocasionalmente ele recomendou a alguns amigos que começaram algumas conversas e falou, vamos continuar falando da vida alheia, porque isso é muito bom, mas vamos falar da vida de Jesus. Nós estamos falando da vida alheia, mas nós estamos falando da vida de alguém que não tem o que falar mal. Então vamos trocar, né? Quando a gente se pegar falando de alguém, talvez se a gente pudesse usar essa recomendação de Chico, não falando necessariamente de Jesus, mas vamos falar da Melissa? Vamos. Mas vamos ressaltar o que a Melissa tem de bom, né? Quanta coisa, né? Algumas coisas, né, Melissa? É muito, não, mas algumas coisas... Alguma coisa você consegue. Não, mas tem sim. Claro que todos nós o temos, né? E a gente precisa, talvez, de ressaltar isso, porque a maledicência, como muitos outros males que nós já colocamos aqui, vai, sem dúvida nenhuma, nos fazer muito mal. Porque o mal, ele está dentro de nós. Tem uma frase que Divaldo vem de Joana de Ângeles, mas é que ele sempre expressa a frase, o mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Então, se o outro é maledicente em relação à minha pessoa, isso não me atinge. Agora, quando eu sou maledicente em relação a outras pessoas, isso me atinge. Então, é o mal que eu faço para o outro, esse sim, me faz mal. Agora, Pedro, ainda com relação a essa questão da maledicência, a gente vê a dificuldade das pessoas vencerem, que às vezes se torna até um hábito, né? Porque é tão comum as pessoas falarem do outro, você viu o fulano, você viu o que ele fez, né? E às vezes até aumenta, né? Além de falar das dificuldades da pessoa, ainda aumenta um bocadinho, né? E isso a gente vê que é muito comum nos locais de trabalho, principalmente naqueles locais de trabalho onde tem um número maior de pessoas. Como que a gente poderia trabalhar isso dentro de nós para evitarmos cair nessas redes que, como Paulo diz, acaba que a gente acaba, né, caindo nisso, às vezes até sem perceber. Como que a gente poderia evitar esse tipo de situação e vencer, então, a maledicência? Eu acho, Melissa, que o Paulo já deu aí a receita, né? O caminho para a gente poder conseguir na prática, porque muitas vezes nós temos as ideias, nós sabemos o que é correto, mas nós precisamos, no nosso nível evolutivo atual, nós precisamos saber assim, tá, ótimo, entendi, agora como que eu faço? Né? Na prática, como é que isso... Eu entendi, é muito bonito, mas como é que eu faço na prática? Então, acho que o Paulo já deu a receita aqui. Quando a gente for falar de uma pessoa mal, né? Procurar nela o que ela tem de bom. Porque, nossa, mas fulano é isso, aí. Tá, ok. E o que ele tem de bom? Porque todo mundo tem alguma coisa de bom. Né? Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, ele fala isso. Até aquele homem que a gente acha que é o último dos homens, aquele marginal que estuprou, matou, ele tem algo de bom dentro dele, porque a centelha crística está lá dentro. Ela pode estar apagadinha, também, escondida, né? Mas ele é filho de Deus, então ele tem alguma coisa boa. Então eu diria que o processo prático é quando a gente for falar mal de uma pessoa, automaticamente você já pensar, mas o que ela tem de bom? É um exercício, né? E tem também aí um conto, né, que fala das 3 peneiras, né? Eu vou falar de alguém, então o que eu vou falar? Primeiro, é verdadeiro? Primeiro, os crivos, exatamente, e que se popularizou, né, que as pessoas, né? Enfim, é verdadeiro? Não sei, então já não falo. Então já não falo. Se não sabe, né? Deixa para lá. É bom? Já é o segundo. É útil? Então, se um dos crivos
já não for atendido, para. Porque vai falar por quê, então? Eu não sei se é verdade, não vai fazer bem para ninguém. E não tem utilidade. Né? Porque, vamos dizer só que rapidamente essa questão da utilidade. Como utilidade? Eu vejo um defeito do Paulo. E olha que não é muito difícil. E aí, com amizade, com caridade, eu converso com ele. Eu não vou falar mal dele para os outros, porque isso não vai fazer. Mas eu falo para ele. E isso vai ser útil para ele, se eu souber falar. Sim. Então aí sim passou pela utilidade. Aí vale a pena. Mas isso não é maledicência. Muito pelo contrário. Isso é uma conversa fraterna que vai auxiliá-lo. Agora vai muito da maneira que eu falo. Né? O com como certeza. eu falo. Posso falar mais uma coisinha rapidinho nesse aspecto? Pode. Rapidinho, que eu sei que o horário aí está limitado. Mas eu assisti um vídeo essa semana do Haroldo, e onde ele nos chama muita atenção, porque nós estamos vivendo esse momento onde existe o nós contra eles, né? Ou seja, como se nós, principalmente aqui no Brasil, estivéssemos separados, né? E quando na verdade somos únicos, né? Somos um só, e aí perdemos às vezes o senso dessa realidade. Quanto isso nos faz mal, né? De nós fazermos essa divisão e não nos darmos conta de que isso realmente prejudica o andamento das coisas, do bom senso, da realidade. Então, que a gente se atente em relação a isso quando existe as minorias contra as maiorias, as minorias e vice-versa, né? E isso é uma bandeira que tem sido levantada por muitos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nesses dias tumultuados que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Bom, nós estamos com mais um ouvinte aqui, o Pedro. Pedro, a Maria da Glória, lá do bairro São José, ela pede para a gente fazer um esclarecimento para ela da diferença entre as casas espíritas aqui de Barbacena, se existe diferença de uma casa para outra, e também entre outras casas espiritualistas que não são espíritas, como, por exemplo, Umbanda, se existe diferença, né? Ou outras casas que têm um cunho mais espiritualista. Maria da Glória. Maria da Glória, muito bom dia. Maria da Glória, é preciso que a gente primeiro parta para as igualdades, depois para as diferenças. Toda casa que não é materialista, né, ela é espiritualista. De uma forma bem simplista de falar, mas vamos lá. Se eu acredito que depois da morte a vida continua, então eu acredito que há espírito, que há algo mais. Então eu sou espiritualista. Isso de uma forma bem simples, né, uma forma bem simplificada. Então, por exemplo, a Igreja Católica é espiritualista? Sim. As igrejas evangélicas são espiritualistas? Sim. A doutrina espírita é espiritualista? Claro. A Umbanda é espiritualista? Sim. Então, todas são espiritualistas, porque acreditam na existência de algo mais que além da matéria. A vida continua após a morte. A vida continua. Né? As formas, cada uma vai acreditar à sua maneira. Mas espírita é somente aquela casa que segue a doutrina espírita, que segue a codificação de Kardec. E aí Kardec já dizia, para coisas novas, nomes novos. Então, espírita é um nome reservado para aqueles que seguem a doutrina espírita, que seguem a codificação de Allan Kardec. Então, é muito importante que se faça essa diferenciação. Não como uma forma de... é melhor, é pior, nada disso. Mas é preciso dar nomes certos às coisas certas. Então, a Umbanda é Umbanda. A casa espírita é espírita. Não podemos misturar as coisas, porque senão a gente começa a fazer confusão. Agora, entre as casas espíritas, né, há diferença? Sim. Umas fazem o estudo num dia, a reunião pública no outro, mas basicamente elas têm uma união que se dá através do organismo chamado Aliança Municipal Espírita, né? Que congrega essas casas, que dá uma diretriz, vamos dizer assim. Mas aí eu acho que o Paulo pode falar melhor por conta de fazer parte exatamente da Aliança Municipal Espírita. Mas eu não sei se ficou claro essa diferenciação. Acho que ficou claro sim. Paulinho, alguma complementação? Não, ficou muito bem esclarecido. Importante, o Pedro falou dessa necessidade de não haver discriminação. Sob o ponto de vista de orientação, claro que tem que haver, porque esclarecimento, né? Mas preconceito, a discriminação no sentido negativo, eu acho que é importante a gente observar que os ideais, os objetivos, a meta é sempre a mesma, né? Nós precisamos de atingir a espiritualização
do ser humano, e todas contribuem nesse aspecto. Agora, existe diferença entre a doutrina espírita e as doutrinas espiritualistas? Existe. Qual é a forma que a gente tem para poder entender isso? Estudando a doutrina espírita. Porque se a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos conseguir separar o que é uma coisa e o que é outra. Certo. Não no sentido que escolha é pessoal. O que é melhor? Não tem o que é melhor. A melhor religião é aquela que te faz melhor. Essa é aquela que te promove o bem, o bem-estar, o amor. Agora, pessoas vão se sentir melhor dentro da Umbanda, outras vão se sentir melhor dentro da igreja evangélica, vão buscar ali os seus ideais. Então é uma questão de afinidade, de pensamento pessoal. É importante esclarecimentos, porque nós vamos adentrar instituições espíritas, e vamos colocar esses espíritas entre aspas, porque quando você adentra a intimidade da casa, você vai ver práticas estranhas ao espiritismo. E aí, como que eu vou discernir isto? Eu vou discernir através do estudo. Eu vou chegar lá e vou mudar, ou vou exigir que aquela casa seja diferente? Não, porque aquilo ali está dentro de um contexto. É certo? É errado? Poderíamos usar a expressão, é incoerente uma casa que se diz espírita ter práticas não espíritas. E isso tem do Iapoque ao Chuí. E em Barbacena não seria diferente. Certo. Nós vamos encontrar casas espíritas que têm práticas estranhas ao espiritismo. Isso é um fato. Agora, quando nós estudamos a doutrina espírita, o que é importante é que a doutrina espírita aconteça dentro de mim, que é o primeiro templo. Agora, depois é uma consequência. Aquela casa ali tem coisa que não me agrada. Então você vai buscar outra casa. Lá você vai encontrar coisas também que não te agradam. O que é importante é você, na medida que você conhece, você vai tentando fazer ajustes. Porque o ser humano está no processo da evolução e vai ajustando. Agora, se me permite, rapidamente, Pedro, eu vou usar aqui o seu... O grau é o vai mesmo, ficar Paulinho? meio diferente de tamanho, porque é meio desproporcional, Os ouvintes não estão vendo, mas o Paulinho está usando o óculos do Pedro. Do Pedro. Aí você imagina que situação. Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O espiritismo não tem sacerdotes, não adota, nem em suas reuniões, nem em suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissão, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer objetos, rituais ou formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados a conhecê-lo e a submeterem aos seus ensinos pelo crivo da razão. E por fim, o Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha para a confraternização e pela paz entre os povos e entre todos os homens, independente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. E também político, tá? Importante colocar isso aqui, não tem aqui, mas dentro de uma casa espírita ninguém vai te perguntar qual a sua política, qual o seu partido, de onde que você vem. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, frequente a sua casa espírita e veja se enquadra dentro desse perfil. Ok, isso é importante. Outra questão também que a gente precisa frisar, que eu acho que o Pedro pode também explicar para a gente um pouquinho, é a questão do quais seriam as religiões cristãs e as religiões não cristãs, ou seja, qual que é a diferença, se existe diferença, porque muitas pessoas acham que o espiritismo não é cristão. Paulinho até já colocou, né, que o espiritismo é cristão, mas que a gente deixasse isso bem claro, né, a respeito do espiritismo como uma religião cristã e a diferença, né, por que algumas religiões são denominadas cristãs e outras não. Sim. As religiões cristãs são aquelas que seguem o Cristo, Jesus. Então, por que o Espiritismo é uma religião cristã? E a gente não precisaria dizer Espiritismo cristão, porque seria um pleonasmo. É redundante. Né? Seria redundante. O Espiritismo é cristão. Por quê? Porque nós temos como nosso modelo e guia Jesus. Então, nós somos cristãos. Assim como a Igreja Católica é cristã, as igrejas evangélicas são cristãs. Mas existem religiões que não são cristãs. Por exemplo, o hinduísmo, o budismo,
né? Nós teríamos outras, zoroastrismo, nós temos várias religiões que não são cristãs, mas, como Paulo já colocou, as religiões são todas muito importantes, porque elas levam não é o termo correto, elas trabalham para que o homem caminhe para ser melhor. Então eu vou parafrasear o Paulo aqui: a religião boa é aquela que me faz uma pessoa melhor. Se o Espiritismo está me fazendo uma pessoa melhor, ele é uma religião excelente para mim. Se eu sou evangélico e o fato de ser evangélico me faz ser uma pessoa melhor, excelente para mim. Então é muito importante a gente frisar isso, porque em tempos de transição, em tempos em que a água suja, a água limpa está caindo no pote de água suja, e a gente fica muito confuso, não é momento para a gente salientar as diferenças. É momento da gente respeitar as diferenças, cada um na sua, procurando ser pessoas melhores. Esse é o caminho. E o Papa tem feito um trabalho tão bacana nesse sentido, né, Papa Francisco? A gente vê ele trabalhando essa questão de nós pensarmos no que existe que nos converge, né, do que nos une, que nos fazem sermos todos irmãos, porque no final das contas, independentemente de religião, de credos, do que nós acreditamos, somos todos irmãos. E acho que esse ideal de união que a gente precisa trabalhar. A Sueli só pediu, Paulo, para a gente divulgar de onde que você leu né, o que você colocou como que é Espiritismo, né? E aí a gente lembra desse panfleto que é Conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. É um panfleto de divulgação da Federação Espírita Brasileira, e esse panfleto tem em todas as casas espíritas, e ele traz para nós, né, o que é Espiritismo, o que ele revela, sua abrangência, seus ensinos fundamentais, a prática espírita. É um panfleto que as casas espíritas divulgam e disponibilizam para as pessoas de uma forma geral. É verdade, e que quando o Pedro falava aqui a respeito realmente dessas diferenças que existem nas religiões e sobretudo a questão da religião cristã, primeiro é importante lembrar que Jesus não deixou nenhuma religião, pelo menos as que são mais predominantes. Ele não levantou uma bandeira de uma religião, até porque ele era judeu, seria a religião judaica era a religião de Jesus, se assim pudermos dizer que ele tinha uma religião. Mas, por exemplo, o catolicismo, que é uma religião cristã, surgiu por volta depois do ano 300, né? Então 1700 anos já está aí. Depois, através de Lutero, as igrejas reformadas, por volta de 1500 alguma coisa. A doutrina espírita somente há 160 anos atrás, mas são mais de 1000 denominações de religiões cristãs no mundo, né? E aquelas mais antigas, tradicionalistas, o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo, né? O budismo e tantas outras, que nós vamos ver que na essência tem o princípio da moral, né? O princípio que faz com que o indivíduo seja um indivíduo melhor. Bom, chegando ao final do nosso programa, né, do nosso bate-papo, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes, para depois a gente fazer o nosso sorteio. Eu gostaria de, como a gente está iniciando hoje o Carnaval, de fazer esse chamado às pessoas que realmente façam do Carnaval uma festa de alegria, como o Paulo colocou, uma festa de confraternização, e não uma festa de excessos, porque plantar é livre, mas colher é obrigatório. Então nós precisamos pensar o que nós estamos plantando para depois não reclamarmos do que nós estamos colhendo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulinho. Nós começamos a nossa conversa falando a respeito do Carnaval, e então dissemos que retornaríamos a esse tema. O tempo não nos permite mais, mas em breves palavras, queria primeiro lembrar que o Carnaval vem da palavra carnavalis, que quer dizer a festa da carne, e é uma festa pagã, que ela tem origens muito, muito remotas, né, muito antigas, mas que vem varar os dias de hoje, realmente nos convidando a pensar a respeito do comportamento do ser humano. Então é muito comum, viu, Pedro e Melissa, e ao nosso querido amigo ouvinte, que no Carnaval as pessoas extravasem, né? Ela quer fazer tudo aquilo que dentro da sua atividade do dia a dia seria amoral, seria mal visto pela sociedade. Então o indivíduo, é como se falasse assim, o indivíduo põe a máscara e faz
o diabo, se assim pudermos dizer. Mas a gente poderia reflexionar o seguinte: na verdade, nós tiramos a máscara, nós nos desvelamos no período do carnaval. Então a gente vamos nos atentar, porque se nós não tivermos um pensamento reto, se nós não tivermos equilíbrio, nós teremos consequências. Então o uso de entorpecentes leva a consequência, o uso de alcoólicos, o uso da sexualidade de forma desajustada, a gravidez prematura, ela leva um problema grave na sociedade, as doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos ver o Ministério da Saúde distribuir camisinhas, tipo assim, pode perverter à vontade, desde que você use, desde que você se proteja. Só que a proteção ela pode ser física, mas ela não é psíquica, né? Existem as contaminações psíquicas. E aí é um apelo que a doutrina espírita faz, que nós nos eduquemos sobre todos os sentidos, que a gente busque o bom senso e evite pelo menos os excessos, porque aí o bom senso vai prevalecer. Você tinha indicado um livro, Paulinho, do Hermínio, se eu não me engano, que fala sobre o carnaval? Na verdade, existem várias obras do Hermínio, né? Sexo e Obsessão, se não me engano. Sexo e Obsessão fala também a respeito. Inclusive os desfiles carnavalescos no mundo espiritual. Isso. Órgãos sexuais sendo desfilados, espíritos das mais diversas estirpes fazendo toda aquela festa e as pessoas, né, os encarnados envolvidos todo naquele psiquismo. Então é curioso, e a gente pode pelo menos ter o interesse de conhecer qual é a mensagem que os espíritos nobres trazem para a gente a respeito desse momento. É verdade, a doutrina traz várias obras, né, que nos esclarecem mais a esse respeito, e é bom a gente ter realmente esse esclarecimento para fazermos escolhas mais acertadas de acordo com os nossos objetivos de vida, né? Bom, encerramos o nosso programa Série Espírita, já passando um pouquinho aqui do tempo. Desejamos a vocês um excelente final de semana, um excelente carnaval de paz, de harmonia, de respeito, né, entre as pessoas, que possamos passar esses dias sem trazermos maiores consequências para a nossa vida, para a nossa encarnação, que possamos realmente vivenciar dias de harmonia, esses dias que se seguirão. Sábado que vem estamos de volta aqui no programa Série Espírita com Luciana Alencar. Convidamos a vocês a participarem. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.